Boa noite, que bom é ter você aqui mais uma vez conosco. Nós, quando aceitamos ao nosso Senhor Jesus e temos um verdadeiro nascimento, nós já nascemos como verdadeiros pregadores, como verdadeiros evangelistas. E nós, nessa noite aqui, queremos lembrar isso mais uma vez para vocês, através do nosso louvor, que a nossa missão é levar a mensagem do Evangelho para o mundo, para que outras pessoas conheçam esse amoroso e bondoso Jesus. Vamos louvar conosco? Mensagem ao mundo. Boa noite, seja bem-vindo ao programa Viva Life, um programa da Adventistas Life, uma comunidade adventista do sétimo dia. Eu sou o pastor Túlio Ramos e estamos aqui juntos para finalizar a série Os Ajudadores. Iniciamos ela com uma mensagem que falava acerca da necessidade de ajudar os nossos pequeninos irmãos. No segundo momento, nós estudamos acerca da necessidade de sermos servos, o chamado de Deus para sermos servos à luz da palavra de Deus. E hoje, o título dessa mensagem são Os Trabalhadores São Poucos. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso dentro da ótica da palavra de Deus. Vamos falar essa noite sobre missão. Antes de iniciarmos, eu queria convidar você a fechar os seus olhos para fazermos uma oração. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bondoso conosco. Obrigado por essa oportunidade de mais uma vez abrirmos a Tua santa palavra. A nossa única intenção é ouvir a Tua voz, que o Senhor possa falar conosco e que Teu Santo Espírito possa tocar o nosso coração. Nos perdoa pelas nossas falhas e erros, fica conosco, é o que Te pedimos e desde já somos gratos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amigos, então, o primeiro texto que eu queria convidar você a ler comigo, ele se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no verso 2. Pode abrir a sua Bíblia, caso você não tenha uma Bíblia ou não esteja com ela por perto, a gente vai projetar esse texto para que você acompanhe comigo essa mensagem. Olha o que diz, Lucas capítulo 10, verso 2, diz o seguinte: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui nós vemos, então, um pedido de oração do próprio Senhor Jesus. Imagine essa cena, você participando ali de uma roda junto com amigos e cada um tendo a oportunidade de fazer um pedido de oração, e Jesus fazendo parte dessa roda de amigos, quando tem a oportunidade de falar,
ele faz um pedido: por favor, peçam ao Pai que mande mais trabalhadores, porque os trabalhadores são poucos e a seara, ela é muito grande. O contexto desse texto, ele fica muito claro quando você lê os capítulos anteriores do capítulo 10 de Lucas e o próprio capítulo 10. Você vai perceber que existem diversas ordens e orientações do Senhor acerca da necessidade de enviar pessoas para pregarem do Evangelho. O verso anterior, por exemplo, no verso 1, ele designa 70 homens para irem de 2 em 2, como duplas missionárias, pregarem em cidades sobre a palavra de Deus. É interessante, então, perceber que nessa época existia uma necessidade de envio. E o tempo se passou, mais de 2000 anos, e é permanente a escassez desses trabalhadores no nosso contexto atual também. A gente vai dar uma olhada aqui em alguns dados e alguns números que comprovam essa informação. Mas tem um outro texto bíblico que nos auxilia a perceber essa necessidade da pregação do Evangelho para aqueles que não o conhecem. Você pode encontrar esse texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e no verso 14. Da mesma maneira, se você não tiver a sua Bíblia contigo agora, a gente vai projetar esse texto também. Mateus capítulo 24, verso 14, diz assim: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aqui nós temos um texto que está atrelado a um contexto escatológico. O que seria isso? Ele está atrelado a uma área da teologia que estuda o tempo do fim, que estuda os últimos momentos da história desse mundo, que estuda acerca da volta de Jesus. E aqui existe um texto de caráter profético, nos dizendo de que quando o Evangelho for pregado, o Evangelho do Reino for pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. E eu confesso que muitas vezes eu sou um pouco pragmático, e quando eu li esse texto e percebi então que a Bíblia estava me dizendo de que quando todas as nações tivessem acesso à palavra de Deus, então o fim seria uma realidade, eu fiquei muito animado com isso. Afinal, hoje no mundo existem apenas 22 países que ainda não têm, por exemplo, a presença da Igreja Adventista. Muito simples, então, a gente escolhe 22 missionários, envia esses 22 missionários, cada um para esses 22 países que não possuem presença da igreja, e rapidamente a gente conseguiria atingir esse alvo. Mas, infelizmente, não é exatamente isso que o texto bíblico aqui nos diz. Essa palavra nações, a palavra original aqui em grego é a palavra etnesim, que é de origem da palavra, a raiz etnos. Ela fala de etnia, ela fala de grupos étnicos. Então você não necessariamente ele está falando para os países, e sim os grupos étnicos. E aí você então abrange muito mais essa circunstância. Eu queria até mostrar alguns dados para que você tenha uma ideia desse desafio. Nós temos dados, e a gente vai projetar agora para você acompanhar, de que hoje no mundo nós temos cerca de 17.424 grupos de pessoas, ou etnias, ou o que os especialistas vão chamar de people groups. Desses 17.424, 7.410 não foram alcançados pela mensagem do Evangelho ainda. Percentualmente aqui a gente está falando de 42,5% de todos os grupos étnicos que existem no nosso país, no nosso planeta, de todos os people groups, 42,5% não foram alcançados. Quando a gente pensa na questão da população, outros dados que a gente vai mostrar para você aí agora. Hoje nós temos uma população mundial de 7,67 bilhões de pessoas. 7,67 bilhões de pessoas. Nesse número, 3,19 bilhões não foram alcançados pela mensagem do Evangelho. A gente está falando aqui então de 41,6% da população mundial nunca ouviu falar de Jesus Cristo e do Evangelho eterno. Essa é a condição que nós estamos. Não são de apenas 22 países que não possuem a presença da igreja, porque existem muitos países, como o nosso país, por exemplo, que tem a presença da igreja, mas que possui grupos étnicos que não foram alcançados. E de que talvez as estratégias de simplesmente construir um templo não sejam suficientes para que essas pessoas sejam alcançadas. E aí, então, a necessidade do envio, como foi mostrado aqui no texto de Mateus e como foi mostrado na oração de Jesus. Rogue ao Pai que mande mais trabalhadores, porque eles são poucos, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Nós percebemos, então, ao enxergar esses números, de que a circunstância é muito mais urgente, talvez, do que nós imaginávamos. Mas,
quando enxergamos esses números e pensamos nas estratégias humanas para alcançar essas pessoas, chegamos a uma conclusão óbvia, de que humanamente essa tarefa é impossível. Humanamente, essa tarefa não tem um final feliz. E se para o cumprimento do que está escrito em Mateus 24:14, para que o fim seja uma realidade, é preciso que todo grupo étnico, todo people group, escute acerca do Evangelho eterno, então esse dia nunca vai chegar. Mas a boa notícia que a palavra de Deus nos traz é que nós não estamos sozinhos, e de que essa tarefa não é uma tarefa exclusivamente humana. Tem um texto que eu gosto muito, que eu queria que você acompanhasse agora, que ele se encontra no livro de Atos, no capítulo 1, no verso 8. Essa fala de Jesus para os seus discípulos aconteceu em um contexto quando Jesus estava prestes, depois de ressuscitar, ele já estava prestes a voltar para o céu, e os discípulos o questionam: Pai, podemos agora avançar e pregar acerca desse evangelho? E ele diz: não, ainda não. Então ele diz o seguinte, que está retratado aí no verso 8 do capítulo 1 de Atos: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse texto nos lembra de maneira muito clara que Deus tem uma missão não só para aqueles discípulos, mas para mim e para você também. Afinal, o contexto de poucos trabalhadores, ele permanece. E você viu agora em dados estatísticos de que a quantidade de pessoas que não conhecem acerca desse evangelho, ela é enorme. Eu não estou dizendo aqui que Jesus só vai voltar, e o texto bíblico também não diz isso, que ele só vai voltar quando todas as pessoas o aceitarem como seu Senhor e Salvador. Não é isso que o texto bíblico diz. Mas ele nos traz a ideia de que todas as pessoas precisam pelo menos ter a oportunidade de ouvir acerca desse evangelho que salva, porque o Senhor é longânime, Ele é rico em benignidade. Existem muitas pessoas que nem sequer ouviram essa mensagem, como podem aceitar ou não? Nós vemos aqui então no texto de Atos 1:8, de que o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles homens, e ele é derramado hoje sobre mim e sobre você também, para que preguemos esse evangelho eterno. Essa tarefa, do ponto de vista humano, ela é impossível, mas como sabemos que não estamos sozinhos nela, e sim acompanhados do Espírito Santo do Senhor, nós podemos lograr êxito nessa tarefa. A verdade é que esse contexto de pregação do Evangelho, esse grande chamado de Deus, é uma proclamação que é dita diversas vezes no Novo Testamento. Nós temos diversos textos que falam sobre essa necessidade de você sair do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto, ir até os confins da terra, ir até Judeia, Samaria, Jerusalém e pregar o Evangelho eterno, para que o fim então possa ser uma realidade. Eu sei que tem alguns que estão me acompanhando agora que gostam de tomar nota de alguns textos bíblicos, então você pode anotar aí. Mateus capítulo 28, verso 10, Mateus capítulo 28, verso 20, Marcos capítulo 16, verso 10, Lucas capítulo 24, verso 47, Apocalipse capítulo 10, verso 11, Apocalipse capítulo 14, verso 7, todos esses textos estão presentes no Novo Testamento e reforçam a ideia de que eu e você somos chamados para sermos missionários, para pregarmos a palavra de Deus àqueles que não conhecem. A pregação mundial do Evangelho, então, é um sinal claro e eminente da volta de Jesus. Posterior a todos terem a oportunidade de atender nesse chamado de Cristo, então, o conflito cósmico acabará. Chegaremos, então, ao fim dessa história. A verdade, amigos, é que a missão que é retratada na palavra de Deus e que estamos abordando aqui nesse momento, ela está centrada na figura de Jesus. A missão, ela é centrada em Jesus. A missão é a respeito de Jesus. A missão, ela tem Jesus como o seu principal modelo de missionário. Nós falamos aqui na semana passada sobre a necessidade de sermos servos e que Jesus é uma referência de servo para nós. Da mesma maneira, ele é uma referência de missionário para nós também. A gente vai encontrar em João, capítulo 20, verso 21, de que assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus também foi enviado, ele saiu do céu e veio para aqui, veio para os confins da terra, veio para o fim do mundo, para poder trazer mensagem de esperança para nós. E ele nos convida a utilizarmos ele como exemplo para fazermos o mesmo, para sairmos da nossa zona de conforto e pregarmos o Evangelho àquelas pessoas que não conhecem.
Tem um texto de Ellen White que eu queria dividir com você. Ellen White é uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela escreveu muitos livros no século XIX, lá nos Estados Unidos. E tem um livro que eu gosto muito, chamado Desejado de Todas as Nações, na página 195, que diz assim: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Aquele que bebe da água da vida faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. O chamado de Deus é para que sejamos doadores. Aqueles que beberam da fonte da água da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, possam se tornar fonte também. Não que haja salvação em nós, não que haja transformação ou mudança de vida em nós, há em Cristo, mas Ele quer nos usar como instrumentos dEle. E nós precisamos estar à disposição para isso. A verdade, amigos, é que Deus criou o missionário. Deus criou, não que Ele necessitasse de um missionário, mas Ele tinha a intenção de transformar eu e você em participantes dessa maravilhosa obra. E aqui eu queria abrir um parênteses para algo que eu havia dito na semana passada. É preciso, amigos, que diariamente nós tenhamos um verdadeiro encontro com o Senhor. Que diariamente nós tenhamos a ciência de que já estamos salvos pelo sangue de Cristo. E sair da nossa zona de conforto, para nos tornarmos os missionários que Deus almeja que nós sejamos, nada mais é do que uma consequência do entendimento acerca da salvação que Deus me deu, do entendimento da salvação que Deus deu a você que está me assistindo agora. Deus perdoou todos os seus pecados na cruz. Deus te deu a oportunidade de ter a vida eterna, ao invés de ter a morte eterna, que era aquilo que eu e você merecíamos. E agora, Ele tem uma tarefa e uma missão especial para você. Ele quer que você seja um missionário, Ele quer que você traga essa mensagem maravilhosa, que um dia Ele tirou das trevas para a maravilhosa luz, e você seja um instrumento dEle para tirar muitas pessoas das trevas e levá-las à maravilhosa luz também, que é Cristo. Essa é uma grande oportunidade que Deus está nos dando. Muitas vezes pode parecer uma grande responsabilidade, de fato o é, mas é também um grande privilégio. E naquele grande dia, quando o fim for uma realidade, quando Cristo voltar nas nuvens do céu, você saber que foi partícipe da salvação de outras pessoas também, de pessoas que você ama e de pessoas que você nem sequer conhece, que nesse momento oram para que alguém possa trazer uma mensagem de vida para elas. Talvez elas não saibam, mas estão orando por você. Elas estão orando pela sua chegada. E pode ser que essa chegada seja em um bairro vizinho ao seu, pode ser que essa chegada ocorra no prédio onde você reside, pode ser também que essa chegada seja num outro estado brasileiro, mas pode ser também que essa chegada seja numa tribo, no meio da Oceania, no meio do continente africano, ou em grandes cidades, em Nova York, em Tóquio. Existem pessoas sedentas por uma mensagem de vida, e pode ser que você já tenha conhecido a vida personificada na figura de Jesus Cristo, e agora você tem a oportunidade de dividir essa boa nova com aqueles que não conhecem. Deus criou um missionário, e Ele nos deu dons, talentos, Ele nos capacitou, para que nós possamos cumprir essa obra. E do que adianta ter tantos dons e talentos, se eu não estou disposto a usá-lo, nessa grande obra que Deus tem para mim e para você. O Senhor tem um chamado e um propósito muito especial para nós. Isso é muito interessante, porque a gente vive em um contexto onde a busca por propósito e a busca por sentido da vida é algo que nos tira o sono tantas vezes. Quantos de nós já trocamos de emprego, já trocamos de curso, de graduação, já trocamos de pessoas que nos relacionávamos, já trocamos os nossos hobbies, tudo numa busca incessante por sentido na vida, tudo numa busca incessante por propósito de vida, para que eu existo, para que eu vim ao mundo. E Deus essa noite está dizendo a você que Ele já separou um propósito para a sua vinda ao mundo, Ele já separou um propósito para a sua existência, que é adorar o nome do Senhor e ser um pregador e missionário do Evangelho eterno. Ele já preparou um propósito especial para nós. Ele tem um chamado para que nós auxiliemos os nossos pequeninos irmãos. Você deve lembrar, no início dessa série, nós falamos que somos todos uma grande família, irmãos em Cristo. E como eu posso sentar à mesa farta com tranquilidade, deitar na minha cama confortável, sabendo que existem irmãos e irmãs minhas em Cristo, que não têm onde dormir, não têm o que comer, não sabem como se sustentarão nos próximos dias?
Como posso ficar tranquilo com isso? Mateus 25 fala de maneira muito clara de que toda vez que faço algo a um pequenino irmão meu, eu estou fazendo ao próprio Cristo. E não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Jesus que nos disse isso. Encontramos também um chamado para sermos servos e não para sermos servidos, utilizando Jesus como modelo, utilizando a figura de Tiago, irmão de Jesus, que não se apresentava como irmão de Jesus, e sim se apresentava como servo do Senhor Jesus Cristo. E Deus tem também um chamado muito especial para sermos missionários. Deus quer que eu e você sejamos missionários, que as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos destinos de viagem nas nossas férias, os nossos recursos, as nossas orações sejam utilizadas para a pregação do Evangelho. Deus quer que eu e você sejamos agentes do céu, para que mais e mais pessoas possam conhecer essa verdade maravilhosa do Senhor. Agora nós vamos assistir um vídeo muito especial. E esse vídeo fala sobre essa verdade de que Deus criou um missionário. Preste atenção nesse vídeo, assista-o com calma e reflita um pouco sobre as escolhas que você tem feito e se esse chamado, ele não é especialmente para você. In the beginning, God created man in his own image. He walked with man in the cool of Eden, but sin interrupted that union. So God created the missionary. God said, I need someone willing to say no to the status quo, no to the dream of wealth, leave their families to fly to a distant land, and learn a language they have never heard, ride in cramped buses on backs of camels, someone who would sleep anywhere, eat anything, bear the heat, and fight the freeze with a smile on their face, just to take the gospel to a people not their own. So God created the missionary. God said, because the harvest is plentiful, I need someone ready to sow the seed, to plow the ground, water the seed, and reap the harvest which is ripe. Someone to go and train, to multiply the crops, and to answer the call and pay the price. So God created the missionary. God said, I need someone who is a radical servant of all, taking the lowliest job, washing the feet of the poor, caring for the sick, and cleaning their wounds. I need someone to visit the prisoner, care for the widow and the orphan, to sit in the dust with a child and tell them that they are loved. So God made a missionary. God said he needed someone who would believe that blind eyes could see and lame feet could walk and that the dead could live again. Someone who would pray long hours and intercede through the night with wordless groans of petition so that one soul might be saved. God said, I need someone honest and brave, full of grace, mercy, and compassion, free from fear and passivity, walking in true identity, someone burning with love and girded with truth, someone who radiantly reflects God's glory. So God made a missionary. God said, I need someone who would say yes before they were asked. Someone who would go to distant islands, barren deserts, inner cities, closed nations, next-door neighbors, and prestigious universities to reach the unreached. Who would hike any mountain,
and endure any obstacle. Because how will they believe in him of whom they have never heard? How will they hear unless someone preaches? And how will they preach unless they are sent? So God made the missionary. Muito bom, não é? Reflita sobre aquilo que você teve acesso agora ao assistir esse vídeo. Reflita sobre o que a palavra de Deus nos disse agora até então. A verdade é que o Senhor tem um propósito muito especial para nós. Ele chama eu e você para sermos missionários. Ele nos demonstra, Ele nos dá um verdadeiro propósito de vida. Aquilo que pode nos dar motivo para acordar, para abrir os olhos, para fazer bem àquele que tanto necessita, para ser servo daquele que achava que a lógica desse mundo era ser servido, e para ser um verdadeiro agente do céu, pregando o evangelho eterno que salva. Depois que todos os grupos étnicos, que todas as nações conhecerem dessa verdade, então virá o fim. Hoje, Jesus te dá a oportunidade para que você seja a resposta da oração dele. Ele orou ao Pai: roguem ao Pai para que venham mais trabalhadores. E se você aceitar o chamado essa noite para ser um trabalhador do Senhor, para ser um agente do céu, para ser um missionário, você estará sendo a resposta da oração de Jesus. Jesus orou porque ele sabia que a seara era muito grande. Ele sabia que em 2020, 42% dos grupos étnicos, dos grupos pequenos, dos grupos de pessoas desse mundo, não estariam ainda alcançados. E eles precisam ser alcançados. E Deus tem um propósito para você, para que você seja um instrumento dele, e que você possa responder essa oração do Senhor. Ele dá a oportunidade para que eu e você sejamos uma resposta de esperança para aqueles que não veem mais esperança alguma na vida. Eu e você, amigos, podemos não só ser a resposta da oração de Jesus, como também a resposta da oração dos nossos pequeninos irmãos. Hoje é o momento para você tomar uma decisão. A decisão de sonhar e de viver conforme a vontade de Deus. De quem sabe ser a resposta de tantas orações. Talvez eu esteja falando com algumas pessoas aqui que estão completamente perdidas em suas vidas, sem entender qual é o real propósito que Deus tem para você. Essa mensagem então, ela é especial para você. Ela lhe lembra de que você deve e pode responder esse chamado do Senhor, achar propósito e sentido para a sua vida, ser uma voz de esperança nesse mundo de tantas trevas, de tanta dor e de tanta tristeza, um mundo de pecado que estamos. Não importa qual é a sua idade, não importa a sua profissão, não importa também quais são os talentos que você tem, Deus tem um chamado para você. Talvez você escute essa mensagem, o coração se aqueça, e quando você faz uma leitura rápida das suas circunstâncias, fala: que lindo, mas não é para mim. Isso é um engano. Todos nós fomos chamados para sermos missionários. Não importa como, não importa a forma, Deus nos capacita. E lembre-se, Deus não chama os capazes, Ele chama os disponíveis, e são esses disponíveis que Ele vai capacitar. Você deve conhecer a história de muitos personagens bíblicos que não se percebiam capazes de cumprir aquela missão do Senhor, mas Deus os capacitou. E por que então, em 2020, diante dessa crise mundial que estamos, diante de um cenário de falta de esperança, diante de um cenário de medo e de dor, você não pode ser aquele disponível que Deus vai capacitar para cumprir essa missão? Para que ele possa voltar logo. Você lembra de Pedro? Pedro, aquele discípulo muito conhecido por ser teimoso. Eu queria falar um pouco dele agora. Eu queria que você pensasse um pouco sobre a vida de Pedro e tentasse fazer uma reflexão também sobre a sua vida, sobre as escolhas que você tem feito. Pedro, como todos sabem, era um pescador e vivia constantemente vivendo, o seu sustento era do seu trabalho diário. Alguns historiadores e teólogos dizem que ele tinha uma equipe que trabalhava com ele, que ele não era um simples pescador, mas Pedro era um pescador.
E você conhece o chamado? Jesus, quando teve um encontro com ele, disse que o chamaria agora para ser um pescador de homens. E Pedro largou as redes. Pedro deixou tudo de lado e foi cumprir o chamado do Senhor. Mas nós sabemos também que diante de toda a história, Pedro, homem, falho, pecador, acreditava que Jesus estava vindo para implantar um reino político daquele tempo. E quando viu Jesus morrer, decidiu voltar às redes. Entendeu que o chamado a ser um pescador de homens não fazia mais sentido. Ele desistiu do chamado de Deus. E pode ser que você esteja também desanimado com esse chamado para você. Mas nós conhecemos a história também, que posterior à ressurreição de Jesus, posterior à sua ida ao céu, muitos dias depois, ele ainda tem outras aparições para esses discípulos que ele tanto amava. E uma delas muito conhecida mostra Pedro e seus amigos em meio ao mar da Galileia pescando, sem sucesso. O homem então da praia diz: joguem a rede do lado direito. E eles jogaram a rede do lado direito e quando puxaram vieram muitos peixes. E João, que estava dentro do barco, ao perceber aquela história e lembrar da similaridade de algo que ele já tinha vivido com o mestre, olhou para a areia da praia e disse: aquele é Jesus. Pedro enxugou os olhos, olhou com mais atenção e quando percebeu que de fato era Jesus, nem sequer quis esperar o barco chegar à areia. Ele mergulha e começa a nadar desesperadamente novamente para ter um encontro com o mestre. Os outros discípulos chegam também com os peixes, a brasa já está pronta por Jesus. Eles têm aquele momento juntos. Até que em um determinado momento Jesus chama Pedro no canto e pergunta-o: Pedro, tu me amas? E ele responde que ama, e ele pergunta mais uma vez. Talvez você já conheça essa história. Mas ao final desse momento entre Pedro e Jesus, Jesus diz: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez, Jesus estava reafirmando para Pedro qual era o propósito da vida de Pedro. Não era pescar peixes, era pescar homens. Esse também é o propósito que Deus tem para mim e para você também. Um propósito para pescar homens, um propósito para apacentar ovelhas, um propósito para sermos o sacerdócio real do Senhor. Deus tem algo muito especial para mim e para você. E nessa noite o seu Santo Espírito toca o nosso coração e nos relembra da quantidade de pessoas que não têm esperança. Quantos de nós, quando nos deparamos com circunstâncias difíceis como essa que estamos vivendo, falamos para nós mesmos, falamos para os nossos familiares e amigos de que, não, mas Deus está no controle de tudo, não, tudo vai dar certo. E quantas pessoas que não têm essa esperança, não podem depositar as suas expectativas no Senhor, e só conseguem ver um túnel escuro, sem nenhuma luz no final. Deus está chamando você, irmão, está chamando você, irmã, para que nessa noite você se decida a ser um missionário, decida aceitar o chamado de Deus para você. Ah, pastor, mas eu estou dentro de casa, a gente está de quarentena, não está podendo nem sair daqui de casa, como é que eu vou ser missionário? Amigo, você pode usar as redes sociais para ser um missionário, você pode ser um missionário na sua circunvizinhança, você pode aproveitar esses momentos agora, quem sabe, para se capacitar para ser um missionário, estudar uma outra língua, estudar um contexto que necessita de alguém. Se prepare, sonhe os sonhos de Deus, seja um agente do céu. Nós estamos essa noite encerrando a nossa série Os Ajudadores, que tem como propósito, à luz da palavra de Deus, nos relembrar, nos conscientizar e nos ensinar de que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Um propósito que vai muito além do que nascer, crescer, construir uma família, morrer. Deus tem algo muito maior para mim e para você. Nós vamos ouvir uma música agora. E eu queria que você refletisse nessa canção, que você internalizasse o que essa mensagem cantada tem a nos dizer, e que você não postergue essa decisão. Que ao final desse domingo à noite, você possa ser, de uma vez por todas, o missionário do Senhor. Vamos ouvir essa música e depois juntos vamos fazer mais uma oração.
Eu vejo ao longe alguém que se aproxima, trazendo a chance de ter uma nova vida, nova história, novo eu. Chamou-me pelo nome, pedindo para o seguir, deixando no oceano aquilo que eu vivi para pescar noutro lugar. Pescou-me com a isca do amor, mostrando-me a verdade. Me escolheu para ser um pescador de almas vulneráveis. Pescou-me com a isca do amor, mostrando-me a verdade. Me escolheu para ser um pescador de almas vulneráveis. Me escolheu para aquilo que eu não consigo realizar sozinho, sem tua mão me guiar, Senhor, Senhor. Chamou-me pelo nome para cumprir uma missão de esperança pro mundo em plena inundação do pecado, da maldade. Pescou-me para Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de abrir a Tua Santa Palavra.
Obrigado porque mais uma vez ela falou conosco, ela nos trouxe entendimento acerca do teu propósito, acerca do sentido para a nossa vida e dos sonhos que o Senhor tem para nós. Obrigado também, Senhor, pela oportunidade de ser a resposta da oração do Senhor. O Senhor disse de maneira muito clara de que os trabalhadores são poucos, e essa noite, Senhor, eu quero ser um trabalhador dessa seara. Eu tenho certeza também, Senhor, que muitas pessoas que ouviram essa mensagem, essa noite, tomaram a decisão de serem também servos, de ajudarem os pequeninos irmãos, e acima de tudo, de serem verdadeiros missionários do Senhor, para que o fim chegue. A missão, ela é composta dos joelhos que oram, das mãos que contribuem e dos pés que vão ao campo missionário que tanto necessita. Que possamos, Senhor, mesmo falhos, com muitos defeitos e pecados, sermos verdadeiros instrumentos teus, para que essa obra termine, e o Senhor possa voltar de uma vez por todas nas nuvens do céu, e possamos viver em um local, em uma terra onde não há pandemias, onde não há guerras, onde não existem lágrimas, existe apenas a paz e o amor eterno que emana do Senhor. Fica conosco, Pai, que o Senhor possa cuidar de mim, possa cuidar das ovelhas dessa comunidade, possa cuidar de todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Fazemos essa oração, Pai, na certeza de que o Senhor nos ouve, na certeza que o Senhor está nesse lugar, nesse templo ainda vazio, e na certeza também que o Senhor se faz presente em cada lar que nos acompanha nesse momento. Fazemos essa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima.